campo penal tem muito isso, né? Uma crença lá da década de 80 e 70, de que ia haver na expressão do Hamilton que ele usa hoje, a descadeização ou diminuição drástica disso, e de repente houve um retrocesso. O neoliberalismo entrou muito forte nisso, e as prisões começaram novamente a ser usadas como algo corriqueiro, normal e útil à segurança, em termos mundiais da nação. Mas foi uma queda na perspectiva que se criou lá atrás. Ou seja, sim, recuo no processo civilizatório no campo penal. Sim. Então é esse andar, voltar, né? Mas sempre tentando furar o muro. Que acontece em tudo na vida. Em todas as áreas acontece esse recuo, esse avanço. E as pessoas pensam que a prisão é algo antigo, né? É recente em termos de humanidade, né? Talvez não seja 300 anos, acho que até menos. 300 anos como pena principal, foi ontem. E foi para esconder o preso do público, porque se matava em praça pública, estava começando a causar certa comoção. E aí disse, vamos esconder os presos em um lugar onde ninguém passe e ouça o grito, o choro dele lá. Aí colocaram em campos mais afastados, depois longe da cidade, e hoje os presídios, né, foram projetados para ficar longe, para ninguém passar e ver e não se constranger com aquilo. Foi um avanço no processo civilizatório em termos de a execução em praça pública, que era a regra, né, em alguns crimes. Mas sabe que a prisão substituiu. Eu não sei, Tiago. Agora que cá entre nós 5 que estamos aqui, nós, eu não sei se nós individualmente considerados, se preferia a morte ou ir para Carandiru. Ficar lá dentro virando passo sexual. Isso. 1000 vezes a morte. Um brinde à morte. Ou seja, ainda é cruel. É a crueldade máxima ainda. Virar morto-vivo, né? Tudo, né? Eu seria, mesmo assim, eu acho que eu preferiria a morte. Uma vez, quando eu comecei... Eu acho que eu nem tinha OAB ainda. Mas foi um caso de uma progressão de pena que eu fiz. E quem assinou para mim na época foi o Hildson Martins Ferreira, defensor público. Me ajudou, assinou, eu ia fazer o exame e disse, não, vou te ajudar nesse caso. Ele era advogado na época, não era defensor. Aí preparou junto comigo o pedido de progressão, assinou e disse, vai lá, vamos lá no fórum. E eu também ia muito na vara de execução penal, consegui ir lá falar com a assessora e tal, alguém. Aí eu fui visitar o cara preso. E uma cena me chamou a atenção, com isso que tu falou agora do virar instrumento sexual e tal no presídio, né? Eu, quando tava andando no corredor, que eu fui lá dentro do módulo, porque o preso que eu fui visitar, Tiago, era um cara conceituado lá e tal, e não, manda esse cara entrar. E eles estavam no convívio lá, cozinhando e tal. Eu entrei, aí no que eu passei, e o guarda disse, ó, você passa, não passa olhando pra ninguém. Vai lá, vai andando lá. Aí eu fui andando, mas, pô, a gente não consegue andar sem dar uma escaneada, né? Aí eu, aqui. Aí eu vi um cara por dentro da cela, eu passando no corredorzão aqui, no hall, e o cara dentro da cela, com os braços assim pra fora, e ele tava todo maquiado, entendeu? E vestido de saia, de mini saia, com uma mini blusa assim, mas você via que o cara não era gay, ele não tinha assim um jeito, ele foi ali forçado, entendeu? Tipo alguém que chegou e os caras disseram, não, você vai virar a mulherzinha aqui. Porque você via pela postura dele, Thiago, na grade, e ele falando assim com alguém, você via que ele foi transformado ali, a pessoa dele foi transformada, foi forçada a se transformar. Assim. O Hamilton fala que quando o juiz condena e colocar na prisão, vai junto também. Os carcereiros também. Eu tive a oportunidade de ser advogado do sindicato dos agentes penitenciários durante 3 anos. O que saía de gente doente de lá não era brincadeira. Da depressão ao internamento. Esses são os sãos que ficam doentes. Esses são os sãos. Porque o perverso continua. O perverso fica lá. Esses são os doentes. Esses têm algo dentro dele que diz não à barbárie. Aí o corpo reage. Exato. Porque o outro lá tá
Corpo É real. crueldade. É o que eu denomino, esse último livro meu, o Tiago, que eu escrevi, que para mim é um estado penal cafajeste. É cafajeste. O nosso estado penal é pulha. É cafajeste o que faz com as pessoas. É cafajeste. Nós sabemos disso, que é cafajestice. A maldade que fazem com as pessoas é assustadora. Programada, né, Milton? Distribuição do programada, né? Sim, Todo mas sentido, não é só a sentença, eu tô falando. eu tive casos. Pois é, o Márcio. O Márcio é aquela coisa que vai para sempre, não. O Márcio me persegue. Até hoje. Eu era juiz ainda. E o Márcio era um rapaz afrodescendente, 18 anos de idade, que um dia ele foi preso por uma tentativa de furto num supermercado. Olha o grau de perigosidade desse cara. Tentativa de furto que ia pegar o quê? O chocolate, porque nem consegue passar no caixa. Foi preso, ficou os 90 dias preso lá e o juiz manteve a prisão, aquelas papo de sempre. E de novo, passa o tempo, ele foi preso de novo. E daí cai comigo. Eu interrogo o Márcio. Prenderam o cara, mandei soltar. Faço o interrogatório dele, no tempo que o interrogatório ainda era o primeiro ato. Exato. E um dia, eu estou lá no gabinete, a minha secretária diz, olha, o Márcio quer falar contigo. Eu mando o Márcio entrar. Cara, me dá aí, Márcio. Eu preciso falar contigo, Hamilton. Não, ele não me chamou de Hamilton, né? Deve ter te chamado de doutor. Diz, olha, me bota o presídio de novo. Mas por que, Márcio? Eu estou passando fome lá no presídio, ainda comer aquelas porcarias, eu tenho que comer. E se eu não fizer isso, eu vou furtar porque eu preciso comer. Que é o que todo homem digno faz. Tu chega em casa, o teu filho está passando fome, se tu não sai e assalta um lugar para dar comida para o teu filho, tu é um cafajeste. Não serve para meu amigo. Porque é uma defesa que tu tem, tu vai deixar teu filho morrer de fome, tia. O cara faz qualquer coisa. Bom, digo, pai, mas não pode, Márcio, eu vou arrumar dinheiro para ti. Aquela coisa cristã, né? Mas na verdade, Hamilton, eu vou te contar o que foi. Digo, fala, Márcio, o que é? Você te lembra aqueles 40 dias que eu fiquei preso lá? Sim, me lembro. O cara te deixou, o juiz lá te deixou, lá te decretou a tua prisão. Pois é, aqueles 40 dias que eu tive lá, os caras me comeram à força e hoje eu tô com AIDS. Começo dos anos 90. Que assim, hoje tem até a medicação que protege. Digo, mas Márcio, não é isso. Não. Passou uns 40 dias, 50. O promotor juntou a certidão de óbito, pedindo a extinção da punibilidade, morto por AIDS. Uma tentativa de furto no supermercado decretou a morte do Márcio violentado sexualmente. No Estado. Um Estado pulha, um Estado cafajeste, um Estado desumano. Quando a gente fala, o João Ramon Capeia, um pensador penal de Barcelona, ele diz assim, a gente diz Estado, mas ele diz que está errado. O Estado é uma abstração. São pessoas com carne e osso que mandaram para lá. Não foi essa coisa, o Estado teve um juiz que mandou. Teve um promotor que mandou. Teve lá dentro do presídio um administrador do presídio. Permitiu. Tu percebe? São pessoas com nome, endereço, com CPF. É uma cafajestice que fazem com as pessoas. E daí vem o discurso que os caras saem pior. Vai sair melhor do que jeito.
Escondendo o cara a pena de morte. Né? O Pavarini, que foi orientador do Salo no pós-doutorado lá em Bolonha, ele dizia o seguinte: quando tu bota um cara no presídio com um grau X de perigosidade, ele diz, a única certeza que nós temos. E quando tu tira ele do presídio, tu tira ele com um grau X mais Y de perigosidade. É a única coisa que a gente sabe que é a consequência do presídio. Ele piora lá dentro. E nesse intervalo ainda exige um exame criminológico para ver se realmente ele está apto a voltar a conviver socialmente. Como? Que é um discurso... De cientificidade duvidosa, o laudo, né? Ainda marcado por traços ligados ao lombrosionismo. Você sabia disso? Na prática, tem laudos que trazem essa concepção criminológica de Lombroso. E eles dão laudo sem ver o cara. Sem ver, muitas vezes, padrão, tal, X, subjetivismo a toda prova. E mais, como vai dizer que está apto a passar por um processo de destruição de tudo, de sofrimento, e agora não, ele está realmente apto a voltar porque ele percebeu o recado social que deram, ele agora passou um tempo para refletir, e agora ele pode voltar sabendo que ali não é lugar para ele. E que ele não está vinculado à facção, já sai comandado pela facção, porque senão ele vive lá dentro virando passo sexual, e ele já, o filho dele já se envolve, porque o filho tem que praticar crime aqui fora para levar para a facção. A família abraça, né? A família facção abraça. É uma loucura. E ele é acolhido bem. Sim, mas é uma loucura. E os caras ficam com o discurso babaca de uma recuperação. A instituição do Salo diz o seguinte, é que nós gastamos dinheiro demais para piorar as pessoas no Brasil. Monte de dinheiro que nós vamos deixar o mais sacana. Era a conta que eu estava fazendo quando você estava falando agora sobre essa questão que o cara falou, que não é o Estado, isso é uma abstração, que tem gente de carne e osso, que tem um juiz que manda, que tem um promotor que foi lá e acusou, tem um diretor de presídio, e eu fazendo a conta, porra, do chocolate que o Márcio furtou. Entendeu? Em contrapartida... Não foi tentativa. Não furtou. Ainda nem conseguiu. Não. Aí do outro lado, tem um aparato que custou, cara, milhares, milhões de reais para levar o Márcio... Para matar o Márcio. Para matar o Márcio, para condená-lo à morte, voltar aquela pena das praças, capital das praças. Né? Ou seja, foi feita uma liturgia para matar o Márcio de outra forma, que não fosse na forca. E não é nem mais sobre o olhar. 40 anos já. E me marca, tanto que eu termino falando do caso do Márcio. O Márcio me persegue. Tem livro meu, e me dá vontade de chorar. Porra. E tem pessoas que tem, é isso que eu estava falando antes, tem pessoas que têm o gozo pelo sofrimento. E tem umas pessoas que querem a busca da justiça do amor, e não a justiça do ódio. E o cara da justiça do amor, ele sofre com o cara. O da justiça do ódio, da vingança, ele quer destruir o cara. Que na verdade ele quer destruir a si mesmo. Porque ele é um pulha. Isso faz muito sentido. Tiago, antigamente aqui, tinha um juiz que ele tinha 37 anos de idade. E ele dizia que quando tivesse 40, ele queria estar colecionando 400 condenações. E você via pelo perfil dele, era um cara que bebia muito, entendeu? Que às vezes era flagrado num lugar, tipo, alcoolizado, com as portas do carro abertas, em situação de autodestruição, sabe? Um cidadão de bem. Um cidadão de bem, em autodestruição. Por isso que eu acho que ele tinha essa filosofia de eu preciso matar os outros, porque na realidade eu estou me matando. Eu acho que é inconsciente. Né? Eu acho que isso é inconsciente, inconsciente, né? Isso é inconsciente. Ele procura inconscientemente a morte. A morte. Dele e de todas as pessoas. De todas as pessoas. É o cara que tem um pacto pela dor. Ele é como se fosse um vírus. Né? Ele é como se fosse um vírus. O Nietzsche diz assim, desconfiai das pessoas que o instinto de vingança é forte. São de má índole. Desconfia dessas pessoas.
São pessoas que não querem a paz nunca, né? Se alimenta da violência, do caos, do conflito, né? São de Do má ódio, índole. né? São de mau índole. Mau índole, sempre está arrumando o inimigo. A imprensa é contra mim, o Supremo é contra mim. Eu não posso fazer nada, o Congresso é contra mim. Ele não consegue administrar sua incompetência, a culpa está sempre nos outros, ele tem que invadir os outros, destruir os outros, porque ele é um imbecil, é um coitado.